Nas Divinas Escrituras, o termo fé admite várias significações. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Ninguém terá justo motivo de duvidar que essa fé seja necessária para a salvação, mormente por estar escrito que sem fé não é possível agradar a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você está no Café e Prosa. Hoje nós vamos ver a continuação da série a respeito do Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, que já foi apresentado no vídeo anterior. Esse calhamaço maravilhoso. Nós vamos ver hoje o que é a fé e o que é o credo na tela aí para vocês. Realmente, o fim que se propõe ao homem para sua bem-aventurança é tão elevado que o não poderia descobrir a agudeza do espírito humano. Era, pois, necessário que o homem recebesse de Deus tal conhecimento. Ora, esse conhecimento não é outra coisa senão a própria fé, cuja virtude nos leva a ter por certo o que a autoridade da Santa Mãe Igreja declara ser revelado por Deus. Nenhuma dúvida podem ter os fiéis das afirmações que vêm de Deus, porque Deus é a própria verdade. Esse critério nos faz compreender a diferença que vai entre a fé que temos em Deus e a fé que se dá aos autores de história humana. A fé tem grande extensão e admite vários graus de grandeza e dignidade, como se depreende da Sagrada Escritura. Aí vão citações aqui da Sagrada Escritura. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Grande é a tua fé. Aumentai a nossa fé. E ainda, fé sem obras é morta. A fé que opera pela caridade. No entanto, a fé é uma só virtude, e os diversos graus que possa ter entram perfeitamente na mesma definição. Quantos frutos e quantas vantagens dela se tiram é o que vamos ver na explicação dos artigos do credo. O que é o credo? Os cristãos devem saber, em primeiro lugar, as verdades que os santos apóstolos, guias e mestres da fé, inspirados pelo Espírito de Deus, distribuíram nos 12 artigos do símbolo. Aí cabe uma explicação. O que significa símbolo, né? Símbolo vem da palavra grega symbolon, e symbolon nada mais é do que a metade de uma coisa inteira. Por exemplo, se eu quebrar uma moeda e essa metade ficar com alguém que deve ser encontrado em outro lugar depois de muito tempo, e essa outra metade fica comigo, eu só vou saber que aquela outra metade da moeda provém dessa primeira se as duas se encaixarem perfeitamente. Então eu só vou saber que aquela outra pessoa recebeu aquele símbolo, aquela metade da moeda, da pessoa a qual eu confiei naquele momento que a gente quebrou a moeda, se as duas metades se casarem perfeitamente. Como se fosse um biscoito, ou como se fosse uma hóstia, se você quiser esse simbolismo. O símbolo realmente é isso, é uma coisa que se encaixa perfeitamente uma na outra. Então, o símbolo, o credo, é esta fórmula sobre a qual a gente professa a nossa fé e a igreja verifica se a fé da igreja combina com aquilo que você está professando. Se as duas fés forem compatíveis, se o símbolo se casar perfeitamente, então significa que você é um católico. Ou seja, essa profissão da fé católica é também uma senha. E não é proibido a gente imaginar que para entrar no céu a gente tem que falar uma senha, e essa senha venha a ser aquilo exatamente o que a gente crê, que é conforme o que a igreja crê, né? Prossegue assim: tendo recebido do Senhor a nova ordem de irem como seus embaixadores pelo mundo inteiro a pregar o evangelho a toda criatura, os apóstolos acharam que se devia compor uma fórmula de fé cristã.
Serviria esta para que todos tivessem a mesma crença e a mesma linguagem, e não houvesse separações entre os que foram chamados à unidade da fé, mas fossem todos perfeitamente conformes no mesmo modo de pensar e de sentir. A esta profissão de fé e esperança cristã, que acabavam de redigir, os apóstolos chamaram-lhe símbolo, ou porque se forma das várias proposições que cada um deles apresentou. Aí, esse 11 aí significa uma nota de rodapé, faz alusão à lenda de que cada apóstolo teria formulado individualmente um artigo do símbolo, antes de se espalharem pelo mundo inteiro para pregar o evangelho. Conferir em Santo Ambrósio Explicatio Symboli. Ou porque se forma das várias proposições que cada um deles apresentou, ou símbolo porque devia servir de senha para indicar os desertores, os irmãos falsos e intrusos que adulteravam o evangelho e assim distingui-los, separá-los daqueles que verdadeiramente tomavam um santo compromisso na milícia de Cristo, no exército de Cristo. Muitas são as verdades que a religião cristã propõe aos fiéis, com a obrigação de aceitá-las em uma fé inabalável, quer cada uma delas em particular, quer todas em conjunto. Mas a primeira verdade e a mais essencial, que todos devem acreditar, por ser propriamente a base e o resumo da revelação, consiste naquilo que o próprio Deus nos ensinou acerca da unidade da essência divina, da distinção das três pessoas, das operações que lhes são atribuídas de maneira mais particular. O pároco deverá mostrar, e o pároco ou catequista, ou quem quer que esteja apresentando esse catecismo, mostrará, pois, que no símbolo dos apóstolos se contém resumida a doutrina desse mistério. Qual mistério? O mistério da Santíssima Trindade, de Deus trino, uno e trino, né? Um só Deus em três pessoas. O símbolo divide-se em três partes, como já diziam os antigos cristãos, quando se punham a explicá-lo com amor e cuidado. A primeira parte trata da primeira pessoa da natureza divina e da prodigiosa obra da criação. A segunda trata da segunda pessoa e do mistério da redenção dos homens. A terceira, afinal, descreve em várias fórmulas adequadas a terceira pessoa, autor e princípio de nossa santificação. Então, vocês vejam que quando está falando aí das pessoas divinas e das operações que lhes são atribuídas, nós podemos ver que a obra da criação é mais atribuída à pessoa do Pai, né? O mistério da redenção dos homens à pessoa do Filho. E o autor e princípio de nossa santificação à pessoa do Espírito Santo. Tá? Terminando, as proposições do símbolo chamam-se artigos, de acordo com uma analogia que os nossos santos padres usavam com frequência. Na verdade, assim como os membros do corpo se distinguem pelas articulações, assim também podemos chamar artigos as verdades que nesta profissão de fé temos de crer, distintas e separadas umas das outras. É claro, né? Se aqui a gente chama de mão, e aqui a gente chama de antebraço, e aqui de braço, e isso aqui ombro, e o resto tórax, cada uma dessas articulações são artigos. Isso tudo forma um corpo, né? Mas a cada articulação dessa daqui distingue, separa e ao mesmo tempo une, né, os membros. Então a mão só é mão porque existe uma articulação que a interliga com o antebraço, né? O antebraço ao braço tem o cotovelo, que também é um artigo, uma articulação. Então vocês vejam como que a igreja pretende expor o credo, né? Explicando que essas verdades de fé, esses dogmas, né, eles se articulam perfeitamente formando um só corpo doutrinal, uma só fé, um só batismo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha, o seu like. Inscrevam-se no canal, compartilhem com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Deixe seu comentário abaixo de incentivo ou crítica construtiva. E até a próxima. Valeu!